A discussão sobre a diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante vai além das páginas sagradas. Ela toca na essência da fé e na formação teológica ao longo da história. Enquanto a Igreja Católica, conforme delineado em seu catecismo e em documentos oficiais, mantém a tradição de incluir os livros deuterocanônicos, os protestantes optaram por uma versão que exclui esses textos, refletindo uma visão diferente sobre a autoridade das Escrituras. Daniel Hopes, em sua análise da história da Igreja, ilumina como essas diferenças não são meramente literárias, mas também têm profundo impacto nas crenças e práticas dos fiéis. Essa divergência de canonização abre um leque de discussões sobre a interpretação da palavra de Deus, a tradição e a revelação, essencial para entender os fundamentos de cada denominação religiosa. As Bíblias católica e protestante têm cânones diferentes. Os deuterocanônicos são aceitos pela Igreja Católica. Os protestantes não reconhecem esses livros. Além disso, esse desacordo gera muitas discussões. Os livros deuterocanônicos incluem Tobias e Judite. Outros, como Sabedoria e Eclesiástico, também estão lá. Esses textos são considerados sagrados pelos católicos. Já os protestantes os veem como apócrifos. O Concílio de Trento formalizou o cânon católico. A reformulação da Bíblia protestante aconteceu na Reforma. Martinho Lutero foi uma figura central nesse processo. Ele questionou a inclusão dos deuterocanônicos, defendeu uma volta ao texto original e genuíno, reforçando a ideia da sola escritura ou só escritura. Assim, surgiram edições como a de Lutero em 1534. A Bíblia protestante reduziu o número de livros. Esse debate continua até os dias de hoje. As diferenças influenciam a teologia de cada grupo. A questão da inspiração divina é fundamental, como também a definição do que é canônico. Historicamente, as listas de cânon variaram. Os primeiros cristãos tinham prioridades diferentes. Surgiram debates nas comunidades sobre quais livros. O cânon foi fechado de forma gradual. Em resumo, diferenças no cânon refletem crenças. Elas moldam a prática e a vivência da fé. Os estudos acadêmicos ajudam a esclarecer a importância do contexto na formação do cânon. Cada tradição mantém sua integridade. A diversidade é uma característica do cristianismo. Título: História e Tradição Magenta. Um mural que retrata a história da Igreja Daniel Hopes detalha a evolução do cristianismo. A tradição oral influencia a formação do cânon. A Reforma Protestante trouxe novas interpretações. No início, as comunidades cristãs baseavam-se na oralidade. A transmissão de ensinamentos era feita por discípulos. Os evangelhos foram escritos para consolidar a fé. As cartas de Paulo também foram cruciais nesse contexto. Ambas as práticas ajudaram na formação do cânon. Com o tempo, documentos começaram a ser selecionados. A autoridade apostólica era fundamental para essa escolha. Esses critérios influenciaram a aceitação dos textos. Documentos como os deuterocanônicos ficaram em debate. Diversidade de crenças refletia a pluralidade. A Igreja primitiva enfrentou muitos desafios. Concílios foram realizados para resolver disputas. O Concílio de Nicéia em 325 foi um marco importante. Nele estabeleceu-se a crença na Trindade e normas. A história não se interrompe com a Idade Média. Movimentos reformistas surgiram com o Renascimento. Martinho Lutero e outros propuseram mudanças. A Bíblia deveria ser acessível a todos. Isso contestou a doutrina da Igreja Católica. A relação entre fé e obras foi amplamente debatida. As tradições litúrgicas também sofreram alterações. Os protestantes enfatizavam mais a pregação da palavra. Na Reforma, o acessível texto da Bíblia se destacou. Este período foi marcado por divisões e novos grupos. O cristianismo se diversificou em várias denominações. O impacto cultural da Reforma foi significativo. Mesmo hoje, diferenças teológicas moldaram práticas ao longo dos séculos. Cada tradição mantém elementos de sua herança. A história e a tradição
são fundamentais na fé. O diálogo entre as tradições continua a enriquecer os fiéis. Essa sessão expande a discussão sobre a história e a tradição dentro da Igreja, explorando o impacto da Reforma e a evolução do cristianismo ao longo do tempo. Daniel Hobbes detalha a evolução do cristianismo. A tradição oral influencia a formação do cânon. A Reforma Protestante trouxe novas interpretações. No início, as comunidades cristãs baseavam-se na oralidade. A transmissão de ensinamentos era feita por discípulos. Os evangelhos foram escritos para consolidar a fé. As cartas de Paulo também foram cruciais nesse contexto. Ambas as práticas ajudaram na formação do cânon. Com o tempo, documentos começaram a ser selecionados. A autoridade apostólica era fundamental para essa escolha. Esses critérios influenciaram a aceitação dos textos. Documentos como os deuterocanônicos ficaram em debate. A diversidade de crenças refletia a pluralidade. A igreja primitiva enfrentou muitos desafios. Concílios foram realizados para resolver disputas. O Concílio de Nicéia, em 325, foi um marco importante. Nele, estabeleceu-se a crença na Trindade. E normas, a história não se interrompe com a Idade Média. Movimentos reformistas surgiram com o Renascimento. Martinho Lutero e outros propuseram mudanças. A Bíblia deveria ser acessível a todos. Isso contestou a doutrina da Igreja Católica. A relação entre fé e obras foi amplamente debatida. As tradições litúrgicas também sofreram alterações. Os protestantes enfatizavam mais a pregação da palavra. Na Reforma, o acessível texto da Bíblia se destacou. Este período foi marcado por divisões e novos grupos. O cristianismo se diversificou em várias denominações. O impacto cultural da Reforma foi significativo. Mesmo hoje, diferenças teológicas moldaram práticas ao longo dos séculos. Cada tradição mantém elementos de sua herança. História e a tradição são fundamentais na fé. O diálogo entre as tradições continua a enriquecer os fiéis. Essa sessão expande a discussão sobre a história e a tradição dentro da Igreja, explorando o impacto da Reforma e a evolução do cristianismo ao longo do tempo. Católicos acreditam na tradição e nas Escrituras. Protestantes destacam a sola Escritura. Isso muda a forma como entendem a revelação. Para os católicos, a tradição é uma fonte de verdade. A interpretação das Escrituras é guiada pela Igreja. O magistério é visto como responsável pela verdade. A crença na autoridade papal é central nesta estrutura. Os fiéis confiam no ensinamento do clero, na visão católica. As tradições se complementam. A Igreja é considerada guardiã do conhecimento. Em contrapartida, os protestantes enfatizam a Bíblia, a ideia de que cada crente pode interpretar por si. Lutero defendia que a utilização da Bíblia era fundamental. A palavra de Deus é acessível a todos os fiéis. Os protestantes rejeitam a mediação do clero. Essa diferença leva a diferentes práticas de culto. O estudo pessoal da Escritura é altamente valorizado. Os cultos se concentram frequentemente na pregação. Corações e mentes são desafiados pela palavra. Esse enfoque também muda a compreensão da salvação. Os sacramentos são vistos de maneira diferente também. Católicos acreditam na eficácia dos sacramentos. Protestantes veem a fé e a graça como primordiais. Essas perspectivas influenciam a vida comunitária. O papel da oração também é distinto. Católicos intercedem por santos e usam orações dos santos. Protestantes oram diretamente a Deus. Sem intermediários, a adoração coletiva reflete essas crenças divergentes. Cada tradição desenvolve suas próprias doutrinas. O debate sobre a autoridade traz uma rica diversidade. Esses diálogos são essenciais para o ecumenismo. A busca pela verdade continua a unir e a dividir. Assim, a autoridade das Escrituras molda a fé de formas únicas. O entendimento da revelação é um tema profundo. Esta sessão aprofunda a discussão sobre a autoridade das Escrituras
nas tradições católica e protestante, explorando como isso impacta a prática e a crença dos fiéis. Impactam a liturgia e os sacramentos. Os católicos têm 7 sacramentos, enquanto os protestantes enfatizam a comunhão e o batismo como os principais. Os sacramentos católicos são batismo, confirmação, eucaristia, além de penitência, unção dos enfermos, matrimônio e ordem. Cada um deles é considerado um meio de graça. A celebração da missa é central na prática católica. A Eucaristia é vista como verdadeira presença de Cristo. Os protestantes, por outro lado, têm diferentes visões. Para muitos, a ceia é um memorial e não uma transubstanciação. Nos cultos protestantes, a liturgia é mais flexível, encoraja a participação ativa dos fiéis, as orações e hinos muitas vezes refletem a palavra. Cultos podem incluir multiformes expressões artísticas. Essa variedade nas práticas enriquece a experiência. Os protestantes costumam ter um enfoque na pregação. A ênfase é colocada em estudar a Bíblia em comunidade. O culto é uma celebração de adoração espontânea. Os católicos têm rituais mais formais e estruturados. A tradição é valorizada na celebração dos sacramentos de forma semelhante. O calendário litúrgico é significativo. As festas e celebrações orientam a vida da comunidade. As diferenças em adoração refletem crenças centrais. Os católicos veem a eficácia dos sacramentos como essencial. Os protestantes enfatizam a graça e a fé pessoal. Ambas as tradições sustentam a importância da adoração. No entanto, a maneira como fazem varia amplamente. O diálogo interreligioso oferece oportunidades de aprendizado. As comunidades podem compartilhar suas experiências. Assim, as práticas religiosas nos ensinam sobre a fé. Compreender a liturgia é essencial para a convivência. Essas diferenças nos ajudam a respeitar perspectivas diversas. A diversidade nas adorações enriquece o tecido da fé. Cada expressão de adoração é válida e significativa. Esta sessão traz uma análise sobre como as diferenças nas práticas religiosas e sacramentais influenciam a vivência da fé nas tradições católica e protestante. As diferenças entre as Bíblias refletem visões de fé. Elas enriquecem o diálogo entre denominações. Importante é o respeito e a busca pela verdade.